40 cidadãos angolanos e 3 chineses foram detidos pelo Serviço de Investigação Criminal de Angola, SIC, em Malange, por exploração ilegal de jogos da aposta. Nesta apreensão foram também apreendidas 3 viaturas e 97 máquinas. E antes de comentarmos aqui esse assunto que é muito sério, porque tem a ver com jogos da aposta, em um país onde existem 6 milhões de jovens, dentre os quais apenas 4% trabalham para o mercado formal, têm emprego, 47% trabalham mais no mercado informal e 49% estão desempregados, coisa muito séria. E também um país onde as receitas a vir de jogos de aposta só tendem a aumentar. No ano passado, 20,3 mil milhões de kwanzas foi o que o governo arrecadou de jogos de aposta a vir de impostos. E volto também a lembrar que em 2024, segundo dados aqui publicados pelo Expansão, os angolanos gastaram 100 mil milhões de kwanzas em jogos de apostas. E vale também a lembrarmos que os jogos de aposta hoje em Angola sustentam todos os angolanos, mas todos mesmos. Tanto que no Orçamento Geral do Estado de 2026 está previsto uma receita a vir de jogos de aposta em volta de 0,15%. O governo angolano está a contar com os apostadores, inclusive para sustentar o Orçamento Geral do Estado. Os jogos de aposta em Angola são liberados, são autorizados, só que das 24 empresas que existem, que estão legalizadas, existem muitas outras empresas que são ilegais. No entanto, vamos aqui analisar na perspectiva de até que ponto os jogos de aposta são relevantes para nós, quais são os perigos, também como é que o governo angolano pode ultrapassar o problema da dependência dos jovens aos jogos de aposta para sustentar, e também o Orçamento Geral do Estado depender de uma fonte que não é ao todo protestante, católica, muçulmana, cristã, antoniana, acima de tudo, acima de tudo o quê? Não sei, boa para com o bem-estar de todos, uma receita que não possa ameaçar ninguém. Faz like, subscreva-se, faz favor. Ative o sininho de notificações para não perder o próximo vídeo. Partilha também para que mais cidadãos do bem tenham acesso a essa matéria. E também mais angolanos que gostam de apostar e aqueles que são céticos a jogos de aposta também possam ter acesso a esta informação. Muito obrigado a você que colocou like muito antes de eu pedir. E a você que acabou de colocar like agora e que também se inscreveu no canal. O seu like é importante, razão pela qual eu, Joaquim Kanumba, volto para cá sempre que possível para poder partilhar informações como estas. Obrigado. Venha para sermos comunidade, meu grupo do WhatsApp privado, lá onde você receberá todos os dias uma lista dos principais acontecimentos do mundo. Você lá se torna uma das pessoas mais atualizadas do seu circuito. Também quero lhe convidar para comprar, ler os meus livros disponíveis na Amazon. Estão todos disponíveis hoje em Angola, estão a acabar muito rápido mesmo. Ainda hoje recebi aqui esse print que do meu irmão a dizer: Joaquim, já recebi o meu livro também. Portanto, vá lá rápido obter o livro a partir do meu site, se estiveres fora de Angola, se estiveres na Europa, ou então estás no país, estás em Angola, compra a partir do WhatsApp o link para poder estar aqui no primeiro comentário. Obrigado. Sem mais volta, vale aqui lembrarmos que os jogos de aposta em Angola já são uma realidade, fazem parte do nosso Orçamento Geral do Estado já há alguns anos e, como eu estava a dizer, os jogos sustentam todos os angolanos, no momento em que o governo angolano depende também das receitas dos impostos dos jogos de aposta para poder sustentar. Até os angolanos que são contra os jogos também vivem dos jogos de aposta. Ponto. Mas Angola tem dados muito preocupantes, né, por causa do número de desemprego que é galopante. Vou falar de jovens que estão em idade ativa, dos 15 aos 51 anos, mas que nesse grupo todo apenas 4% têm emprego formal. Não se quer falar de 300 e tal mil angolanos que trabalham em empresas formalmente. Têm contrato, têm férias, têm subsídios, têm seguros, têm muito mais. Ponto. Mas Joaquim, como é que se pode sair desse problema e qual é outra solução para este problema aqui de jogos de aposta, onde cada vez mais vão surgindo empresas ilegais, cada vez mais jovens vão também dependendo dos jogos como sendo fonte do seu sustento. Melhor aqui lembramos que uma das causas que faz com que no país haja claramente esta dependência massiva, claro, primeiro a legalização, depois a taxa de desemprego, depois são os salários baixos e depois também tem aqui a digitalização. Cada vez mais os jogos são online, tanto que os jogos de ficha cada vez mais vão sendo ultrapassados e vocês vão jogando mais online e jogam online todos.
Por todos, quando digo, até aqueles que têm um salário já aceitável, acreditam que é diversão, ou então é mais uma fonte, ou então vou também testar. No dia que ele testa, ele ganha, tanto amanhã, mais amanhã, quando der por si, já está lá, já tem no seu orçamento mensal X mil para jogos de aposta. Já há uma dependência aos jogos. No entanto, o país está em condições macroeconômicas favoráveis para a aderência cada vez mais de jogos de aposta, também as empresas com vontade de entrar. Quando digo as empresas é porque precisamos olhar para os impostos sobre as empresas de jogo e sobre os ganhos de jogo para podermos aqui desincentivar essa prática, ok? É verdade que o governo não teve outra escolha senão legalizar e viver também dessas receitas, mas precisamos trabalhar para que haja um desincentivo aos jogos, um desincentivo à criação de empresas voltadas a jogos de aposta. Por que, Joaquim? Porque os jogos de aposta alimentam vários outros problemas, como por exemplo a lavagem de dinheiro, como por exemplo o tráfico de arma, como por exemplo a corrupção, como por exemplo a dependência, o vício aos jogos, como por exemplo a inação ao trabalho. Eu jogo tantas vezes, estou sempre a ganhar, vou trabalhar por quê? Então eu fico em casa, vou jogar, tanto a improdutividade quando as pessoas têm salário, pagam as contas no dia a dia, o que resta vai todo para o jogo, as pessoas não conseguem fazer poupança nem criar outros projetos, ok? Então geram muitos outros problemas. É verdade que existem em todas as sociedades, mas é perigoso para sociedades com um certo índice de corrupção e também com um certo índice de desemprego. Ponto. Entanto, as causas são claramente aqui evidentes para todos nós. Okay? A solução passaria claramente por estas vias, né? Questão de olhar para os impostos, questão do fiscalizar e a questão de nos preocuparmos com o cidadão, aquele que joga. Por exemplo, esses jovens que foram agora detidos, 40, mais 3 chineses, mais 3 carros, mais 97 máquinas, estamos a olhar para aquelas máquinas que engolem as moedas, né? As pessoas jogam sem entender que os jogos da aposta são jogos de probabilidades, né? As máquinas estão programadas, as pessoas colocam ali dinheiro e todos os dias coloca 100 kwanzas, 200, 300 kwanzas. Se calhar uma sociedade como essa aqui, isso aqui aconteceu em Malange, né? As pessoas colocam sempre dinheiro, nunca ganham. E não tem a quem reclamar. Então, há também exploração de seres humanos nesse trabalho, porque eu vou jogando, porque essas máquinas que foram apreendidas são programadas manualmente. Eu se vou deixar a máquina soltar prémios, toda vez que atingir 100 mil kwanzas, vai soltar um prémio de 3 mil kwanzas. E às vezes é a única pessoa que está cada vez mais a jogar bastante e não ganha. E quando vem aquela pessoa que joga só uma vez em um mês, ele ganha. Okay? Há também aqui uma possibilidade de exploração de dinheiro das pessoas carenciadas que, porque na vida não há mais esperança, recorrem apenas para o jogo de aposta. Outro mal também é que elas servem de conforto. Ou seja, as pessoas param de reclamar por trabalho porque existe uma fonte que lhes pode dar dinheiro, é uma fonte de conforto, ok? É uma almofada para o governo, menos crítica porque as pessoas estão ocupadas financeiramente, é uma almofada para as famílias porque não há trabalho, mas tem aqui uma receita, só que é uma receita artificial, é uma receita que alguém programou para que você ganhe quando ela claramente quiser, ok? E esse alguém que vai ganhar é claramente o sorteado, né? E enquanto o azarado é aquele que mais joga e o sortudo é aquele que chega a jogar no momento exato em que a máquina vai cuspir dinheiro, ponto. Mas nós atentos e preocupados com os problemas que podem vir dos jogos de aposta, eu não sou contra quem joga, muito menos contra as empresas, eu sou a favor da legalidade, acima de tudo, da proteção dos angolanos que menos entendem e que vão correndo ali só porque em busca da última gota de esperança que lhe restou, né? Quando a nossa última gota de esperança são os jogos, claramente aqui é um perigo, aqui também é um desperdício da força de trabalho, né? Aqui a nossa preocupação devia ser, não somos contra os jogos, contra as empresas também não, somos a favor, claramente, da proteção, acima de tudo, da produtividade e que os angolanos possam olhar como outras fontes de receita, outras vias, não apenas os que o governo vai claramente prendendo, detendo a quem joga e quem cria empresas sempre que estiver na ilegalidade e esperemos também que se preocupe com aquelas que estão legalizadas e com aqueles que jogam, porque esses precisam sim, claramente, serem protegidos, porque já há muitos que estão viciados com esses jogos e que o dinheiro que poderiam gastar com
outros investimentos em si próprio, na família, no país e não só, estão a gastar todos os dias nos jogos de aposta. E, acima de tudo, alguns fazendo dívidas e dívidas e dívidas, que a pensar que vai pagar com o dinheiro que ele vai ganhar aqui dos caça-níqueis e não só. Então tu faz um like neste vídeo se faz favor. Qual é a sua opinião em volta dessa matéria? És contra os jogos, és a favor? E quais soluções podíamos aqui adotar para que não possamos ter cada vez mais um mercado oportuno para que surjam empresas ilegais de jogo de aposta, porque existem muitos jogadores. Por que há muitos jogadores? Porque não há onde buscar mais dinheiro. Logo, qualquer oportunidade de negócio, seja ela lícita ou ilícita, o país, o mercado, as pessoas aceitam, porque o que chegar, quanto mais fácil nos dar dinheiro, melhor ainda. E se eu chego com máquinas né, caça-níqueis, toma lá, põe no teu quintal, e tem X por dia para você, X por mim por dia, pronto. E isso torna-se um negócio de exploração de quem joga, de quem controla a máquina e também claramente o governo, que vai acabando por perder nos fundos devido a empresas que exploram angolanos com jogos, mas que, acima de tudo, não pagam impostos. Faz um like, se inscreva, estamos juntos, até o próximo vídeo, Deus abençoe como sempre. Amém.